gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Mika. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre o Dirty Talk. Calma que eu vou te explicar o que é esse termo, por que nós, leitoras de romance, amamos encontrar isso nos livros. E é claro que eu também vou te indicar ao longo desse vídeo vários livros para vocês lerem. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de livros eróticos, já deixa aí o seu like, se inscreve neste canal. Estamos com a meta de bater 10 mil inscritos, então, por favor, faça parte dessa família, se inscreve, curte e compartilha também para mais pessoas. Primeiramente, eu vou explicar para vocês o que é o Dirty Talk, que traduzido para o português literal seria conversa suja, conversa grosseira ou termos semelhantes, que nada mais é que uma prática onde se usa palavras explícitas para aumentar a excitação sexual antes ou durante o ato sexual. Ou seja, nada mais é que aumentar a excitação de uma pessoa através de palavras explícitas consideradas palavras sujas. E isso é muito comum tanto nas nossas relações quanto também nos livros. Por isso que muitas pessoas acabam associando literatura erótica com Dirty Talk, porque imagina-se que normalmente você usa Dirty Talk para escrever cenas eróticas. E sim, isso acontece, obviamente, mas nem todo livro erótico traz o Dirty Talk na sua narrativa. Isso vai depender muito da escrita do autor e da forma como ele vai estruturar a cena erótica em si. Inclusive, tem muitas autoras de comédia romântica, inclusive algumas que eu vou citar ao longo desse vídeo, que adoram usar o Dirty Talk, mas o livro que elas escrevem não é literatura erótica, e sim comédia romântica. Dito isso, eu como leitora sou apaixonada pelo Dirty Talk, porque além de deixar a leitura mais intensa, mais gostosa, contribui muito para a tensão entre os personagens e deixa o leitor ansioso pelo clímax, sabe? Pela cena em si. Mas lembrando que não é todo livro que vai abordar o Dirty Talk, como falei pra vocês, depende muito do estilo de escrita do autor. Um exemplo bom disso é que às vezes algumas cenas eróticas, apesar de serem explícitas, têm um teor mais poético, às vezes mais funcionais. Então nem todos os livros que trazem cenas quentes, cenas eróticas, vão trazer o Dirty Talk. Agora que você já sabe o que significa o termo, como ele é usado nos livros, eu vou te indicar aqui 5 autoras que, na minha opinião, são as rainhas da conversa suja. Aquelas autoras que adoram implementar Dirty Talk nos seus livros, que deixam a escrita mais instigante, mais gostosa. E é claro que para nós, leitoras safadinhas, acabam se tornando um banquete. A primeira delas é a Tessa Bailey, que eu acho que vocês já ouviram falar. Toda vez que alguém fala de Dirty Talk, sempre cito a Tessa Bailey, porque é uma das autoras de comédia romântica que mais gostam de usar esse tipo de escrita. E eu acho que o livro que popularizou isso foi justamente Aconteceu Naquele Verão, o primeiro lançamento dela aqui no Brasil, porque é uma comédia romântica, mas ele tem cenas eróticas e cenas eróticas muito explícitas, principalmente por causa do Dirty Talk. Então os personagens, eles têm meio que essas preliminares ali antes do ato sexual, onde eles têm aqueles diálogos mais sujos, mais íntimos, que deixa a tensão e a criação da cena quente mais interessante. Ela tem outros livros publicados lá fora e todos eles têm o mesmo estilo de escrita em relação à cena quente. Então se você gosta muito de Dirty Talk, que tá procurando uma rainha, assim, muito boa, mas em livros de comédia romântica, você vai gostar muito da escrita da Tessa Bailey. Outra autora que escreve muitos romances contemporâneos e adora arrasar nas cenas quentes, principalmente nessas preliminares de conversa suja, é a Megan Quinn. A Megan Quinn, ela é publicada atualmente pela editora Charme, então tem vários livros de catálogo dela disponíveis no Kindle Unlimited e todos eles dão um banquete nas cenas quentes. Os livros, ela tem uma vibe Vicky Killand e Penelope Ward, e os personagens parecem meio mornos, tá, por assim dizer, mas a partir do momento que temos ali as cenas quentes, né, o teor mais sexual, você percebe que a autora ela não tá pra brincadeira. Eu gosto muito dos livros da Megan Quinn justamente por causa da tensão que ela consegue criar entre o leitor e as cenas quentes, e também pela descrição das cenas quentes em si. Na minha opinião, ela é uma das melhores autoras de Dirty Talk, e ela não tem tanto reconhecimento assim, talvez porque as pessoas sempre associam a Tessa antes de pensar nela, mas eu recomendo muito, tá, gente? Porque os livros dela são muito bons, os personagens são muito carismáticos, os mocinhos são daqueles que estão 24 horas correndo atrás das mocinhas, e as cenas quentes têm um sabor maravilhoso. Você com certeza vai gostar muito da escrita dessa autora. Mais uma autora também que gosta muito de cenas quentes com Dirty Talk é a Elsie Silver. Ela é uma autora que gosta muito de trazer romances com cowboys nos seus livros, então todas as séries dela têm esse pezinho ali no country. Inclusive, ela vai ter seu primeiro livro lançado aqui pela editora Arqueiro em outubro. Eu já fiz resenha desse livro, eu vou deixar linkado aqui em cima para quem quiser saber mais sobre a escrita dela. E uma coisa que me surpreendeu muito foi as cenas quentes. Os livros
livros dela, eles são livros de cidade pequena, livros de cowboy, e todos os enredos são muito clichês. Então, se você for comparar a escrita dela com alguma outra autora de livros semelhantes, a Elsie, na minha opinião, ela não se destaca tanto por causa do enredo dela. Mas em relação às cenas quentes, essa mulher tira de letra, e foi isso que me surpreendeu muito na escrita dela. Como comentei com vocês, os livros eles são mais mornos, eles são mais simples, só que nas cenas quentes ela entrega muita coisa, principalmente no famoso Dirty Talk. Os personagens eles são muito intensos, tem bastante sex appeal, a tensão é muito crescente entre eles aí ao longo da história, e tudo isso acaba extravasando no momento da cena quente em si, que é muito gostosa de ser lida. Então essa é uma autora que eu convido a vocês a ficarem de olho, porque apesar dos livros dela não serem tão, assim, revolucionários no enredo de romance, a escrita dela é muito boa e ela escreve hots como ninguém. Mas uma autora que acabou me surpreendendo muito no Dirty Talk é a Morgan Elizabeth. Eu li recentemente um livro dela, que se eu não me engano é 'Tis the Season for Revenge, é um livro natalino que traz um pouco de vingança. A personagem principal foi abandonada pelo seu namorado, ela resolve se vingar dele ficando com o chefe dele. Como tem essa capa fofa, o livro tem esse teor mais natalino, traz esse teor também de vingança, eu imaginava que fosse uma leitura de comédia romântica super ok. Mas as cenas quentes, gente, são extremamente gostosas. Sabe aquele livro quente que tem muita conversa suja, que parece até que você tá lendo ali meio que um pornô? É exatamente isso que você vai sentir lendo os livros da Morgan Elizabeth. Ela me surpreendeu muito porque eu realmente não estava esperando isso, e os mocinhos, gente, são extremamente calientes. Aquele hot de qualidade, com Dirty Talk também, que deixa a gente animadinha e ansiando a cena quente. Infelizmente, ela não tem previsão de livros aqui no Brasil, mas eu recomendo muito vocês pesquisarem a respeito dos livros dela, porque eu gostei muito da experiência que eu tive com esse livro aqui. E a última autora dessa lista, que eu considero também uma das rainhas do Dirty Talk, é a Harley Larox. Essa é uma autora de romance dark que é publicada atualmente pela editora Cabana Vermelha. Inclusive, ela lançou recentemente Losers, que eu indico muito vocês lerem. E além de trazer enredos muito diferentes de romance dark, pra mim, essa autora se destaca pelas cenas quentes e também pelo Dirty Talk. Eu acho que ela é uma das poucas autoras que me faz sentir alguma coisa quando eu tô lendo os livros dela. E quando eu falo sentir alguma coisa, é aquela excitação, a expectativa da cena quente acontecer. Cara, eu não sei qual é a mágica que a Harley faz, mas ela escreve cenas quentes como ninguém. E tudo isso atrelado, claro, ao Dirty Talk, porque os personagens, eles não ficam inicialmente da primeira vez que se veem. A autora, ela vai construindo toda uma tensão que vai acabar explodindo em algum momento da narrativa. E é ao longo dessa construção que a gente vê o poder do Dirty Talk, porque a mulher faz as palavras nos atravessarem de uma maneira incrível. Juro, eu começo a ler os livros dela e fico tão envolvida com os personagens, com o que eles estão fazendo, que é como se eu tivesse parte ali do ambiente. É incrível a forma como ela trabalha o enredo, os personagens e principalmente a parte mais erótica dos livros. Eu já li 2 livros dela, que é O Desafio, que é um prequel de Losers, que foi esse livro que ela lançou agora. É um conto de Halloween de 120 e poucas páginas, e eu acho que esse é ótimo para vocês conhecerem a escrita dela, porque ela traz muito do kink nesse livro. Então, se você gosta muito dessa coisa de fetiche, dominação, você vai curtir muito O Desafio. Também li dela Leve Minha Alma, que é um dark romance paranormal muito interessante, que também tem um teor assim maravilhoso, e as cenas quentes também são incríveis. Eu fiz resenha desses 2 livros, eu vou deixar eles linkados aqui nos cards para quem tiver interesse em conhecer mais, mas mesmo assim, gente, recomendo muito ir de olhos fechados, porque é muito bom. Então, se você gosta de romance dark e gosta muito de Dirty Talk, você vai gostar muito da escrita da Harley. E é isso, gente, espero que vocês se banqueteiem bastante com os livros e as autoras que eu indiquei aqui. Espero que surjam cada vez mais autoras de Dirty Talk, porque pra mim tá muito pouco, tá, gente? Eu gosto muito desse tipo de narrativa e eu acho que agrega muito na nossa experiência quando estamos lendo um livro mais quente. Me comenta aqui abaixo se você já leu algum desses livros, se você já conhecia esse termo, e é claro, também quero indicações. Então, se você conhece alguma autora também que trabalha com Dirty Talk, deixa aqui abaixo nos comentários. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente então se encontra no próximo. Um grande beijo. Tchau!